Na entrevista do dia com a doutora Socorro Martins, a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Doutora Socorro, seja bem-vinda ao Olho Vivo, boa tarde. E a minha pergunta é justamente essa. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com crianças jovens também, pessoas que estão acometidas das viroses. E as pessoas não conseguem diferenciar o que é virose, o que é gripe. Eu gostaria que a senhora pudesse dirimir ou tentar dirimir para o nosso público essa diferença. Boa tarde, José Dias, o Peterson Santos e a todos vocês que estão aqui conosco. Realmente é uma confusão, né? A população tem essa dificuldade de diferenciar, né, pelos sintomas e até para tomar uma decisão do que fazer para a sua criança, para levar a assistência médica da criança. Nessa época, todos os anos, nós temos uma alta circulação dos vírus causadores de doenças respiratórias. E bactérias também. Nós também temos o pneumococo aí circulando com bastante intensidade. Esse ano de 2023, a gente teve uma particularidade que esses vírus começaram a circular de uma forma extemporânea, a partir do final de março, fora da sua sazonalidade, porque normalmente eles circulam no outono, né? Outono e inverno. E muitos desses vírus, né, eles podem levar, né, as doenças gripais. O que a gente, no momento, está observando, José Dias, é um aumento de síndrome gripal, pela quantidade de aumento de chuvas, a baixa das temperaturas, mas aquela síndrome gripal respiratória grave, que nós tivemos um pico importante em abril, com hospitalizações, gravidade, inclusive óbitos, nós não estamos observando agora, nesse momento. O que estamos observando é um aumento de síndromes gripais, que elas se dividem, né? Aquelas síndromes gripais que comprometem só as vias aéreas superiores, né? Então, a garganta, o ouvido, o nariz, às vezes complica com otite, com sinusite, ou aquelas que comprometem mais as vias aéreas inferiores, com as bronquites, as pneumonias, as bronquiolites. E os bebês, né, os abaixo de 2 anos, especialmente abaixo de 1 ano, eles estão acometidos de uma forma, às vezes, né, de maior gravidade. Por isso que a gente tem que ter uma atenção maior. Agora, como eu falei inicialmente, nós aqui na Paraíba, a gente conseguiu uma cobertura vacinal acima de 80%. Teve grupos prioritários para vacinação, como os professores, atingimos mais de 92%. Profissionais da saúde, mais de 91%. A cobertura ideal é 90%. Então, a gente crê que a nossa situação com relação à gravidade estabilizou, mas por conta disso aí, o que a gente não observa em outros estados que estão com coberturas baixas para a vacinação do influenza, tá? Então, aqueles quadros gripais que começam com as vias aéreas superiores, normalmente são mais leves, né? Aquela obstrução nasal, aquela coriza, aquele lacrimejamento, mas a criança come, se alimenta, brinca, não tem febre alta, né? Às vezes não precisa ser medicado para a febre, diferente daquelas que acometem mais a via aérea inferior, como a própria gripe. Então, aí o acometimento é mais acentuado. Então, aquela dor de garganta maior, aquele corpo, a dor no corpo, indisposição, a criancinha não sabe dizer que a cabeça dói, mas passa a mãozinha na cabeça, fica ali, ela não ri, ela não brinca. Então, na realidade, o que diferencia é a situação dos sintomas. Então, os resfriados, que pegam mais as vias aéreas superiores, são mais leves. E as gripes mesmo, elas têm os mesmos sintomas, só que de forma mais intensa. E os vírus que causam a
gripes mesmo, as síndromes gripais, eles têm uma tendência a descer, pegar os bronquíolos, brônquios, os alvéolos e fazer infecções respiratórias baixas. Conversando ao vivo com a doutora Socorro Martins, é a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Teremos agora o questionamento de Bruno Rafael. Ele está aqui em Souza, doutora Socorro Martins, e tem um questionamento também para a senhora. Boa tarde, Bruno. Olá para todos e para todas, boa tarde. Eu tenho 2 questionamentos. O primeiro é o seguinte: uma criança que está há 20 dias com tosse carregada, sendo que há 7 sob medicação e a sua saturação é 80%. O que os pais devem fazer neste caso? E o segundo questionamento é o seguinte: morar em locais com maior incidência de poeira podem agravar quadros de síndrome respiratória? Então, Bruno, obrigada pela resposta. Olha, essa criança já com essa evolução clínica de tantos dias em uso de medicação, acredito que ela já esteja sendo acompanhada por um pediatra, que ela já tenha realizado exames de imagem, né, pelo menos um raio-x, exames laboratoriais. Ela precisa ser muito bem avaliada, essa criança, porque as síndromes gripais, elas são autolimitadas. Então, normalmente, com uma semana, no máximo 2 semanas, a criança já está super bem. E ainda mais com essa saturação baixa. Então, essa criança precisa, sim, de uma avaliação presencial do pediatra. E a outra questão das poeiras, então, se a criança é alérgica e o ambiente dela, ela contrai, ela tem contato com um vírus causador de doença respiratória, e ela está com um quadro de síndrome gripal, num ambiente que ela é alérgica à água, à poeira, e existem esses agentes nesse ambiente, então, com certeza, o quadro clínico dessa criança será exacerbado e ela pode evoluir com complicações. O alérgico, ele tem uma disfunção no seu sistema imunológico, né? Então, muitas vezes até ele não tem uma boa resposta imunológica, então ele pode complicar. Doutora Socorro, a gente tem a indagação também agora do Luiz Adriano. Ele está, inclusive, na capital paraibana, João Pessoa, e tem um questionamento. Boa tarde, Luiz. Olá, doutora Socorro Martins, presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. A senhora esteve há cerca de 1 mês e pouco aqui no programa Olho Vivo, na Rede Diário do Sertão. Falou aí sobre a falta de pediatras, principalmente em cidades do interior. A nossa pergunta é que nós gostaríamos de saber como está esta situação desse quadro de pediatras, se teve alguma melhora e o que tem sido feito para aumentar o número desses profissionais nesses municípios que mais carecem da presença desses profissionais. Esta é a nossa pergunta. Muito obrigada, Luiz, pela pergunta. Olha só, continuamos ainda travando batalhas homéricas, Luiz, para fazer prevalecer o direito de nossas crianças serem atendidas por pediatras. Mas, infelizmente, Luiz, nós, enquanto sociedade científica, nós somos limitados porque existe todo um sistema, tá certo? Que não nos possibilita isso aí, porque depende de políticas públicas, estaduais, federais, municipais, sensibilidade de gestores, né, para tentar valorizar o pediatra e trazê-lo para o interior com condições de trabalho, com estrutura, com bons salários dignos, tá? Infelizmente, Luiz, a realidade hoje da Paraíba é que a grande maioria dos serviços de atendimentos estão sendo realizados por médicos não pediatras. Estamos agora na semana de julho, a última semana de julho é a semana do pediatra, especificamente o dia do pediatra, 27 de julho. Faremos um fórum de defesa da pediatria em que estaremos trazendo pessoas, o diretor da defesa profissional da SBP, a promotora de São Paulo, que é uma pessoa que está muito ligada a essas causas dos direitos, de fazer valer os direitos da criança, mas é bem para o debate. O que nós precisamos, e não temos autonomia nem poder,
é de fazer políticas públicas que modifiquem isso aí, mas que a população tem que ficar ciente, a população tem que lutar conosco. Vocês precisam reivindicar que seus filhos sejam atendidos por pediatras. Colocar médicos não pediatras nesses atendimentos de UPAs, de emergência, até UTI, nós estamos tendo esse problema. Não é a solução, é maquiar o problema. Tá? Então, eu conto com vocês, os veículos de comunicação, nos ajudem as nossas crianças, as famílias, para que elas tenham esses direitos, é o mínimo, serem atendidas pelo profissional que tem a competência de atendê-los.